Estruturas de peões. Já falamos que os peões são a alma do xadrez, mesmo que o peão seja a peça de menor valor do tabuleiro, pois a força combinada de muitos peões frequentemente decide o destino de uma partida. Peões conectados são muito fortes, ainda mais com a ajuda do rei nesse caso. Vejamos alguns exemplos. Aqui, os peões brancos estão conectados: A2, B2 e C2. Repare que as pretas gastariam muitos tempos para conseguir se aproximar dos peões com o seu rei. E no caso de bispo E6 atacando o peão de A2, as brancas podem simplesmente jogar A3. E os peões conseguem se defender sozinhos, sem a ajuda do rei, como um time. É importante a base da estrutura, o peão de B2. Vejamos outro exemplo. Aqui, as brancas têm um peão a mais nesse final de bispos. Mas esse não é o único problema das pretas. As pretas têm dois peões isolados e dobrados muito fracos na coluna C, C5 e C6. O peão de C6 está imobilizado. Então as brancas podem jogar bispo A4 e não há maneira de defender o peão. As brancas jogarão bispo captura C6 e ficarão com dois peões a mais nesse final de bispos. Vejamos ainda mais um exemplo. Nesse final de bispo contra cavalo, as pretas têm dois peões muito fracos e isolados, em A6 e C6, que serão alvos fáceis de ataque. Além do lance natural rei C5, atacando o peão de C6, as brancas também podem utilizar o bispo para atacar um peão das pretas, com o lance bispo C4. Quanto mais conectados estão os peões, mais fáceis de se defenderem. E o contrário também é verdade. Vamos comparar aqui a estrutura de peões dos dois jogadores nesse final de torres. As brancas têm uma estrutura muito defendida: H4, G3, F2, E2, D3 e C4. Apenas uma ilha de peões, toda conectada. Por outro lado, as pretas têm três ilhas de peões: H7, que é um peão isolado, depois E7, F6, e por fim, C6 e C5. Repare como, após um lance natural como torre G7, as pretas não são capazes de defender os dois peões ao mesmo tempo. H7 e E7 que estão atacados. Após o lance rei D7, por exemplo, defendendo o peão de E7, as brancas ganham o peão de H7. Por outro lado, se as pretas tentam atacar a base da estrutura dos peões brancos com torre A2, as brancas simplesmente conseguem defender com o lance natural rei F3. E os outros peões estão defendidos pelos próprios peões, dando uma vantagem enorme para as brancas. Agora é a sua vez de fazer os testes sobre estruturas de peões. Cadeias de peões. Peões trabalhando juntos podem ser forças imbatíveis. Um exemplo bom é a cadeia de peões, onde vários deles se conectam em uma mesma diagonal. Repare como eles se defendem sozinhos e estão bem colocados nessa posição, em E3, D4, C5. Esses peões também são perigosos quando começam a avançar juntos. Veja a cadeia forte de peões das brancas nesse final, conectando-se desde A2 até D5. É muito difícil atacar esses peões, pois o único peão sem defesa é a base dessa estrutura. No caso, o peão de A2, que está longe de receber qualquer tipo de ataque. Esses peões controlam várias casas importantes, fazendo a vida do bispo de B7 bem difícil. Quando a cadeia de peões começa a andar, cuidado, porque eles serão praticamente imparáveis. Nesse caso, as brancas mobilizam seus peões com o lance B5, e após rei B7, as brancas jogam D7, ameaçando promover o peão a uma dama. As pretas devem jogar agora rei C7, evitando a promoção, e agora C6, defendendo o peão mais avançado, e a cadeia de peões segue andando. Após rei D8, as brancas jogam B6, forçando o rei a sair de D8, e chegando cada vez mais perto da promoção. Após o lance rei E7, as brancas seguem com B7, e as pretas não conseguem mais impedir o avanço dos peões. Vemos rei D8, por exemplo,
e finalmente B8 igual a dama. O rei preto não foi capaz de parar os peões avançados brancos. Nesse caso, veremos que uma cadeia de peões avançada pode ser até mais forte que uma peça. As pretas começam jogando torre B8, atacando o peão de B7. As brancas naturalmente jogam A6, formando uma mini cadeia de peões muito avançada que valerá mais que uma torre. Vejamos por quê. Após rei F8, as brancas jogam A7 e garantem a promoção do peão. As pretas têm duas opções principais agora. Uma seria capturar o peão com torre por B7, o que permite A8 igual a dama cheque, e as brancas ainda ganham a torre. Caso as pretas tirem a torre para D8, por exemplo, as brancas podem coroar qualquer um dos dois peões. Por exemplo, B8 igual a dama, e após torre por B8, as brancas recapturam a torre com o peão e promovem outra dama. A7 captura B8 igual a dama cheque, e ganharão o final com facilidade. Dois peões avançados ganharam a disputa contra a torre. E quando ambos os jogadores têm cadeias de peões, quem leva vantagem? As brancas têm uma cadeia de peões de F4 até H6, e as pretas também, de H7 até F5. Lembre-se que o peão fraco das cadeias de peões é sempre a base da estrutura, o peão menos avançado. A pergunta é quem consegue atacar a base dessa estrutura? Aqui as brancas levam vantagem, pois estão com os peões mais avançados e a base da sua estrutura é o peão de F4, que está bem defendido pelo seu rei de F3. Por outro lado, o peão de H7 das pretas não tem nenhuma defesa. Após o lance bispo G8, as brancas ganharão os três peões na sequência, H7, G6 e F5. Nesse último exemplo, veremos que nem sempre conseguimos atacar a base da estrutura de peões do adversária. Nesse caso, a base é B7. Repare que a estrutura das pretas é forte. B7, C6, D5 e E4. Ao invés de atacar a base, as brancas escolhem atacar o peão mais avançado das pretas, com o lance F3. Começando a capturar o peão em E4, tendo ainda o ataque do cavalo e da dama. As pretas devem capturar agora o peão em F3, pois tem apenas duas defesas no peão. E após as brancas jogarem bispo captura F3 de volta, agora as brancas conseguem atacar de novo o peão mais avançado das pretas, que no caso é o peão de D5. Agora é a sua vez de passar no teste sobre as cadeias de peões. Espaços. Você já esteve em um avião ou carro onde se sentiu espremido, sem espaço? Pois é, nós ficamos à vontade quando temos mais espaço. No xadrez é a mesma coisa. Quanto mais espaço controlamos no tabuleiro, melhor estarão nossas peças, e mais restringido estará nosso adversário. Nessa posição, as brancas têm uma cadeia de peões muito forte, começando em A2, B3, C4, D5, E6, F5, G4 e H3. Repare que esses peões mais avançados brancos estão no território das pretas, sufocando as peças pretas. Veja quantas casas importantes esses peões controlam. Atrás desses peões, as peças brancas têm liberdade total para se mover no tabuleiro. As pretas, por outro lado, não têm peões avançados e estão bem espremidas, então é bem difícil para as pretas se movimentarem no tabuleiro. As brancas podem, por exemplo, aumentar o potencial das torres dobradas na coluna G e da dama de H4, com a importante ruptura G5, buscando abrir linhas com a ameaça G captura F6, seguido de um ataque decisivo com as torres contra o rei preto. É evidente que as pretas não conseguirão reagir a esse ataque, por estarem com as peças muito passivas, e logo sofrerão checkmate. Nessa outra posição, vejamos que as brancas têm dois fortes peões no centro, controlando muitas casas importantes, C5, D5, E5 e F5. Em compensação, as pretas não têm nenhum peão no centro avançado, e por isso as brancas têm mais liberdade, jogando, por exemplo, o lance E5 nesse momento, atacando o cavalo de F6,
que já está desenvolvido. Esse cavalo deverá perder mais um tempo para evitar a perda material. Vejamos as opções desse cavalo. Cavalo E4 não é um lance bom, pois o cavalo de C3 controla essa casa. Cavalo D5 também tem o mesmo problema, além do bispo de C4 controlando essa casa. No caso de cavalo G4, as brancas jogam o simples lance H3 e o cavalo está encurralado. No caso de cavalo H5, existe o mesmo problema. As brancas jogam G4 e o cavalo de novo não tem escape. O bispo de C1 controla a casa de F4. Ou seja, as pretas devem jogar ou cavalo G8 ou cavalo H7. Você consegue ver como as brancas conseguem ganhar mais espaço ainda, atacando outra peça já desenvolvida? Isso mesmo, D5, ganhando mais espaço e ganhando mais tempos de desenvolvimento. Além de ter que mexer o cavalo outra vez, as pretas terão muita dificuldade de encontrar casas para suas peças com esses fortes peões brancos no centro. Vejamos um último exemplo. O que fazer quando seu adversário está com muita vantagem de espaço? Você deve lutar para ganhar o seu território de volta. Repare que as brancas dominam bem o centro com os peões E4 e D4, como no exemplo anterior, e têm peças bem desenvolvidas. O que as pretas devem fazer para combater isso? Isso mesmo, D5, atacando o bispo de C4 e o peão de E4. Caso o bispo saia, as brancas podem capturar o peão de E4, eliminando parte do forte centro das brancas. E no caso de E por D5, as pretas jogam E por D5, equilibrando o controle do centro e abrindo o bispo de C8 para a diagonal C8 até H3. Agora que você aprendeu a importância do espaço, é hora de fazer os testes nos exemplos a seguir. Partidas abertas, fechadas e semi-fechadas. Os peões cumprem um papel muito importante no xadrez. Quando trabalham juntos, eles podem ser decisivos no ataque ou na defesa. A maneira que eles se posicionam deve nos direcionar como placas em uma estrada, para sabermos que rumo seguir, se devemos atacar ou jogar com mais cautela. Vejamos os 3 tipos de posições que existem no jogo de xadrez: abertas, fechadas e semiabertas. Quando não temos muitos peões no centro, dizemos que a posição é aberta, com diagonais, linhas e colunas livres, como nesse exemplo. A ausência de peões no centro faz com que a posição fique muito aberta, com mais tendência a confrontos entre as peças. Apesar do bispo e cavalo possuírem o mesmo valor de 3 pontos, nas posições abertas, os bispos levam vantagem, e têm a tendência de valer mais, por causa das diagonais abertas e pelo seu longo raio de ação. O cavalo, por outro lado, é uma peça de raio de ação curto, uma peça de manobras, e joga melhor em posições mais fechadas, com mais peões no tabuleiro. Nessa posição, os 2 bispos brancos estão apontando para o rei preto, o bispo de B2 e o bispo de C2. A dama em D3 também ajuda no ataque, de olho no ponto frágil de H7. Se o lance for das brancas, bispo por F6 ganharia o cavalo, pois as pretas não podem retomar o bispo, por causa do checkmate em H7 com a dama em D3. Por isso, devem jogar o lance G6 para evitar o mate agora. As pretas perderam uma peça, o cavalo de F6, e também enfraqueceram as casas pretas ao redor do seu rei. As brancas agora voltam o bispo, por exemplo, bispo A1 ou bispo B2, e além da vantagem material, podem atacar nessa diagonal mais adiante, com um lance como dama C3, por exemplo, para ameaçar mate na casa fraca em G7, com o apoio do bispo de B2. Vejamos agora a mesma posição, mas do ponto de vista das pretas e considerando que o lance é das pretas. Você consegue encontrar uma jogada para trocar um dos fortes bispos das brancas? Isso mesmo, cavalo B4, ameaçando a dama e o bispo ao mesmo tempo. A dama deverá sair, e as pretas então poderão capturar o bispo de C2, que é uma perigosa peça no ataque das brancas. Repare que o bispo de B7 fica aberto e começa a participar ativamente do jogo, agora que o cavalo de C6 saiu. O bispo de D6 também é outra peça forte, podendo criar ameaças contra o rei branco. Em posições fechadas,
não existem muitas linhas abertas, e os peões normalmente estão fixados, ou seja, bloqueados, sem movimentação. O jogo se torna mais posicional, com manobras para melhorar as peças e os cavalos ganham força. Vejamos esse exemplo. A posição é fechada, e apenas a coluna B está aberta, que por sinal está controlada pela torre branca de B1. Os bispos não são tão fortes aqui, pois eles precisam de diagonais para jogar bem, e o cavalo é a peça ideal para pular por cima de tantos peões. Sendo o lance branco, você consegue encontrar uma ameaça de troca favorável? Lembre-se que o cavalo costuma ser melhor que o bispo em posições mais fechadas. Aperta assim só o cavalo em D7, então bispo B5, isso mesmo. Esse lance é muito bom, pois busca a troca pelo cavalo, e as brancas pretendem usar o cavalo branco, conseguirá chegar em C4, contra o bispo fraco de G7. Após o lance dama D8, por exemplo, bispo captura D7, dama captura D7, as brancas seguem com o lance cavalo C4. Agora vemos a força do cavalo. Além da ameaça de cavalo B6 duplo, na dama e na torre, o cavalo fica de olho no peão fraco em D6 e também no peão fraco em A5, enquanto que o bispo de G7 está muito passivo, preso pela própria cadeia de peões, que está majoritariamente em casas pretas. Por exemplo, após torre A6, evitando o duplo, as brancas aumentam a pressão com o lance torre B5, aproveitando a coluna B aberta e pressionando mais uma vez o peão de A5. As pretas então defendem o peão com o lance dama C7 e preparando torre B8 para lutar pela coluna aberta. Agora você consegue encontrar a jogada certa das brancas, colocando sua última peça em jogo? Isso mesmo, torre de F B1. Um lance muito bom, aproveitando a única linha aberta do tabuleiro, com uma ameaça de torre B7, por exemplo. Com essa jogada, as brancas maximizam a iniciativa de suas peças, e logo conseguirão vantagem material. O último tipo de posição é a semi-aberta, que seria um meio termo entre o que já falamos. Nessa posição, existe apenas uma coluna aberta, a coluna E, central. E a tendência da posição parece mais fechada. As pretas podem abrir um pouco mais o jogo com o lance C captura D4, abrindo parcialmente a coluna C e fazendo a troca de um peão. Repare que a torre joga melhor agora em C8. No caso da captura com C por D4, as pretas podem jogar a torre C7, tentando dobrar as torres na coluna C, com o lance torre FC8, por exemplo. No caso das brancas jogarem cavalo por D4, ao invés de C por D4, as pretas então podem ativar as peças com o lance cavalo C5, por exemplo, ou cavalo E5. Os dois lances atacariam o bispo de D3. Ao invés de abrir a posição com o lance que vimos agora, C por D4, as pretas também poderiam jogar o lance C4, atacando o bispo de D3 e mantendo a posição um pouco mais fechada. Esse tipo de posição terá muitas manobras para buscar casas boas para as peças. As pretas também, além dessas duas opções que vimos, podem manter a flexibilidade, com o lance normal, como torre de F e 8, colocando a torre na coluna aberta, sem definir a troca no centro. Lembre-se, em posições semiabertas, você deve estar pronto para manobras posicionais e ao mesmo tempo para golpes táticos, nas poucas linhas abertas que existirão, como diagonais e colunas. Agora é a sua vez de tomar decisões em cada um desses três tipos de posições que acabamos de aprender. Quando trocar peças? Trocar ou não trocar? Essa é a questão. É fácil escolher trocas de peças quando elas são vantajosas, como por exemplo, quando ganhamos uma dama por uma torre. Mas o que fazer quando são peças de mesmo valor sendo trocadas, como um peão por um peão ou uma torre por uma torre? Vejamos alguns exemplos para esclarecer essa dúvida. Nesse final, as brancas têm o lance. Será que elas devem trocar a torre em D8? Numa situação dessas, lembre-se, normalmente a troca é um erro,
a não ser que você melhore a sua posição ou piore a do seu adversário. Após torre captura D8 cheque, torre por D8, será que a troca fez com que a posição das brancas ficasse melhor? Não, as brancas trocaram a torre ativa em D1 pela torre de A8, e agora uma torre preta está controlando a coluna central. E a torre restante das brancas está passiva em A1. A troca foi um erro, pois piorou a posição das brancas e fortaleceu a posição das pretas. Então, na posição inicial, uma sugestão melhor seria jogar torre de A a C1, colocando a outra torre em jogo em outra coluna aberta. Vejamos um exemplo similar. Aqui, as pretas jogam torre de F E8, atacando a torre em E2 e propondo trocas na coluna aberta. A troca fará com que a posição branca fique melhor ou pior? Como vimos no último exemplo, entregar a coluna aberta para o seu adversário não é uma boa ideia. Qual seria então uma boa alternativa para as brancas resolverem a defesa dessa torre? Isso mesmo, torre de A E1, trazendo a última peça para o jogo e ganhando o controle da coluna aberta, caso as pretas façam a troca ou não. No caso de um lance como torre de E D8, cedendo a coluna para as brancas, seria bom ocupar a sétima fileira, com torre E7, ameaçando os dois peões ao mesmo tempo, de F7 e o de A7. No caso de torre D2, buscando um contrajogo, ameaçando o peão de A2, as brancas podem capturar o peão de A7 tranquilamente e ao mesmo tempo defendem o peão de A2. Nessa outra posição, as pretas querem fazer o roque, mas o bispo em A3 evita essa jogada, pois controla a casa de F8. Repare que as pretas podem capturar o bispo com o cavalo de B5. Será que é uma troca boa para as pretas? Sem dúvida. Após o lance cavalo por A3, as pretas poderão fazer o roque. E além disso, quando as brancas jogarem cavalo por A3, ficarão com o cavalo fora de jogo. E as pretas finalmente conseguem fazer o roque com tranquilidade. Finalmente, vejamos um exemplo dentro da defesa francesa, que já estudamos. Após E4, E6, as brancas jogam D4, D5. As pretas ameaçam o peão de E4. Será que as brancas devem fazer a troca? Lembre-se, nem todas as trocas de igual valor são benéficas. Nesse caso, após E por D5, as pretas jogam E por D5 e agora conseguiram abrir a diagonal para o bispo de C8, que estava fechado, e melhoraram a posição com essa troca, ao passo que as brancas não melhoraram em nada a sua posição. Por isso, uma opção melhor seria, por exemplo, jogar cavalo C3, desenvolvendo uma peça, defendendo o peão e colocando pressão no centro adversário. As brancas também podem avançar o peão, com o lance E5, ganhando espaço sem trocar nenhum peão. Agora é a sua vez de responder aos seguintes exemplos sobre trocar ou não as suas peças. Avançar, capturar ou ignorar. Os peões costumam ser os primeiros a entrarem na ação em um jogo, abrindo linhas para as peças e lutando por espaço. Muitas vezes, eles são atacados por peças ou por peões, e somos confrontados com um dilema. Devemos avançar, capturar, defender ou ignorar o ataque do adversário? A resposta depende do que está acontecendo em cada situação. Vejamos um exemplo. Após o lance natural das brancas, E4, as pretas jogam cavalo F6, chamada de defesa Lecchini. Esse lance ataca imediatamente o peão branco de E4. O que devemos fazer? Avançar o peão, defender o peão ou ignorar a ameaça? Nesse caso, como estamos apenas no segundo lance, não devemos permitir que as pretas capturem o importante peão das brancas de E4. Podemos, ao invés disso, desenvolver uma peça com o lance cavalo C3 e defender o peão. Mas há também uma maneira
de evitar a captura e também ganhar um tempo de desenvolvimento, que seria avançando o peão para E5, pois nesse caso forçamos o cavalo adversário a se mexer, para evitar a captura do mesmo pelo peão. Vejamos mais um exemplo. Aqui, nesse final de torres, as pretas jogam torre E8, atacando o peão de E4. As brancas podem defender o peão com o lance D3 ou avançar o peão com o lance E5, apoiado pelo peão de F4. Esses lances são possíveis, mas e se as brancas ignoram essa ameaça? Torre B1 é um lance muito interessante, pois aproveita a fraqueza da oitava fileira das pretas, e o peão de E4 não pode ser capturado. Vejamos o porquê. No caso de torre captura E4, temos um checkmate clássico no tabuleiro, começando com torre B8 cheque. Afinal das contas, a última fileira das pretas ficou debilitada. Após torre 8, torre captura E8 checkmate. Nesse caso, ignorar a ameaça, criando uma outra ainda mais forte, foi uma opção inteligente. Você deve reagir à ameaça do seu adversário apenas quando não consegue criar uma ameaça maior. Nesse outro exemplo, as pretas jogaram D5 nessa posição, atacando o desprotegido peão branco de C4. Será que as brancas devem avançar o peão, capturar o peão, defender o peão ou ignorar a ameaça? Vejamos as três opções. No caso de ignorar a ameaça, as pretas simplesmente irão capturar em C4 no próximo lance, a não ser que as brancas tirem a torre do centro de E1 para C1, que seria um lance passivo. No caso do avanço do peão, das brancas, o lance C5, as pretas simplesmente capturam o peão, com o bispo por C5, desenvolvendo o bispo também. Outra opção das brancas seria o lance C captura D5, e as pretas recapturam o peão, com C por D5. E nada de muito sério mudou na posição. Continua equilibrada. Seria uma alternativa possível, mas será que tínhamos outra opção melhor na posição inicial? Após o lance D5, repare que o peão preto passou pelo peão de E5. Você lembra que regra podemos aplicar agora? Isso mesmo, E captura D6, em passant e ainda de quebra, dando cheque no rei preto, descoberto porque a torre de E1 agora está aberta. Após o lance rei D7, as brancas ganharam o peão e ainda podem jogar o lance C5, reforçando o peão de D6, mantendo o peão a mais e criando uma forte cadeia de peões. Agora é a sua vez de praticar nos exemplos a seguir como lidar com uma ameaça de peão.